Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar e também pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela sua companhia. Se chegue mais, estamos começando agora aqui o Bem Assim. E olha só, hoje no programa nós vamos falar sobre um assunto que está bastante em alta durante esse mês de fevereiro. Tem até campanha, tá, gente? Para conscientizar e prevenir aí as adolescentes. O assunto de hoje que a gente começa o nosso programa é falando sobre gravidez na adolescência. E você aí ainda não decidiu qual acessório que quer usar no carnaval? Não tem problema, já também tem muitas dicas para você aqui no programa. Tem matéria, tem Gazeta Web, tem culinária, tem muita coisa boa como sempre e eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Corre lá nas nossas redes sociais, você que ainda não nos acompanha, para também ficar ligadinho com a gente, conectado com a gente por lá, pelas plataformas, pelas mídias sociais. Estamos no Instagram, no YouTube e lá no Facebook como TV Mar Canal 25 e tem também o nosso WhatsApp, que é para onde você consegue conversar com a nossa produção, falar mais diretamente aqui com a gente. Muito obrigada, tá? Mais uma vez pela tua companhia aí. Olha só, a gente está com muita coisa hoje, então eu vou correr aqui. Vamos lá, vamos começar o programa com informação. A gravidez na adolescência é considerada a que ocorre entre os 10 e 20 anos de idade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e apontada como uma gestação de alto risco devido às preocupações que traz à mãe e ao recém-nascido. Quem fala com a gente, agora sobre esse assunto aqui no estúdio é o pediatra João Lorival. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, doutor João, aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão nos vendo agora. Uma felicidade e agradecer de antemão já a oportunidade de disseminar informações assim tão pertinentes nos dias atuais. Exato. Para a gente começar, fevereiro é um mês muito importante porque marca uma campanha para a conscientização desse tema. É isso? Vamos falar um pouquinho? O Estatuto da Criança e da Adolescência, que é o famoso ECA, ele coloca no seu artigo 8º, ele determina que toda a primeira semana do mês de fevereiro, as sociedades locais, as sociedades civis e organizadas devam debater e construir ações para disseminar a importância de se prevenir a gravidez nessa faixa etária que você acabou de falar, Entre 10 e 19 anos e 11 meses, ou seja, antes que aquela menina complete 20 anos. A gente tem uma taxa alta de gravidez na adolescência aqui no Brasil, vamos falar também sobre aqui em Alagoas, especificamente? Sim. De forma geral, essas taxas elas são elevadas, principalmente nos países africanos, e em seguida vem o continente americano, da América do Sul, América Latina de forma geral, Para se ter uma ideia, os índices da América Latina eles chegam a ser 4 vezes maiores aos que a gente vê na Europa. Então, realmente, tudo isso passa realmente por condição social, por informação, por realmente um trabalho mais assim direcionado a essas meninas que estão vulneráveis, cada vez mais. Aqui no Brasil, os últimos anos têm mantido uma taxa em torno de 20% a 23%, o que é altíssimo, diante de uma fase da vida da adolescente que não se esperava que isso viesse a acontecer. E aí, o que vai justificar, então, essa taxa, esse índice? Porque a gente vê que hoje as pessoas elas têm muito mais acesso à informação, As tecnologias, elas trouxeram isso. A gente tem internet, no celular, em tudo quanto é canto. Então, o que vai justificar, doutor? Esse é um dos pontos, um dos contrapontos, Não dá para apontar uma única causa, mas a gente vê também a mídia, muitas vezes, como um fator negativo nesse sentido. Uma menina de 11 anos engravida e se a gente for atrás daquela história, normalmente a gente vai ver que tem uma condição social ali, tem talvez uma ausência de uma estrutura familiar estruturada, que conversa, que entende que a sexualidade tem que ser debatida desde o começo, que não tem isso como um tabu de exclusão naquele ambiente. Tem muitas vezes a necessidade da menina de uma autoafirmação, de pertencer a algum grupo, A gente tem visto muito isso, assim como os adolescentes se enveredam pelas drogas, por exemplo, muitas meninas se sentem pertencentes a algo, por engravidar.
a questão financeira também, que muitas têm isso como uma forma de garantir um sustento mínimo, né, que muitas vezes não acontece. Então, é uma pluralidade muito grande de coisas, né, que se dá principalmente por falta de informação e falta de educação. Eu acho que talvez as escolas e o próprio ambiente familiar têm deixado isso para o segundo plano. E quando o problema acontece, como aquilo não foi preparado, nem sempre, e na maioria das vezes, há uma ação inadequada frente àquela menina, aquela gestante agora. Então a gente pode concluir que a educação sexual ela é mais do que importante? Totalmente, eu acho que passa por isso. Não tem mais como você fechar os olhos para as informações que estão aí e que aquela adolescente pode fazer uso da pior forma ou da melhor. Normalmente não é da melhor. Então é hora das famílias chamarem esse grupo, né, essas meninas e também os meninos, porque a gente precisa enfatizar que ela é uma mãe e tem um pai nessa história. E eu acho que passa pela educação, sim, fundamentalmente. Tá. Outra coisa também que eu queria que a gente comentasse, aborto, né? Nesses índices aí que o doutor citou, eu imagino que os abortos eles não estejam contabilizados. Isso acaba sendo também um problema aqui no Brasil? E, principalmente, né? Eu acho que o aborto, assim como uma gravidez, ele é um procedimento, né? Quando ele precisa acontecer, que gera um dano físico e um dano emocional, de forma que a gente precisa realmente entender o que é que vai acontecer com essa menina após esse evento, né? Então, tão drástico, dramático como é uma gravidez, eu acho que o aborto ainda se configura uma ação mais danosa, porque a gente vai gerar num ambiente, numa cabeça que está em formação, em todos os aspectos, um ato que ela pode levar para o resto da vida como uma culpa e que muitas vezes isso vai travar a vida dela para o resto da vida. Uhum. Você falou sobre dano psicológico. A gravidez na adolescência ela também pode causar algum dano psicológico, principalmente naquelas meninas que ficam naquela dúvida, né, gente? Naquele momento ali da vida que você não sabe se você é filha ou se você é mãe. Porque tem muitas crianças e adolescentes que engravidam quando ainda brincam de boneca, sim, né? Quando ainda brincam de casinha. Olha, a gente tem que, quanto menor, obviamente, mais grave é a situação. A gente tem a elevada mortalidade materna a partir da gravidez, ainda é um problema que o Brasil precisa enfrentar. Essa mortalidade ela é muito maior quando essa gestante ela engravida com menos de 16 anos, ou menos de 14. Ou quando, após a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, elas esperam menos que 2 anos e engravidam. Esses são os casos mais graves, porque falando em desenvolvimento físico e emocional, nessa fase de estruturação ainda biológica, ela vai competir com o feto, sim, pelos nutrientes. Então, é um risco para o bebê, é um risco para a mãe, né? Então, é uma fase de formação física ainda e ela começa a competir com o ser que também precisa se alimentar. Então, a gente tem essa gravidade também, abaixo de 14 anos, isso o risco de morte, ele aumenta sobremaneira. Então, digamos, além desse risco psicológico, também ainda tem esse risco físico, né? Sim. O que a gravidez ela também pode acarretar mais em termos físicos no corpo da adolescente? Você está numa fase de estímulo de crescimento, principalmente. Normalmente ela é o ápice, né? Onde a menina cresce mais, onde ela se desenvolve mais. Então, a gente vai ter baixa estatura, baixo peso, tá? Então, é uma perda global física, né? Então, tanto é que essas gestantes ainda são mais vulneráveis quando elas têm menos que 1,50 m e menos que 45 quilos, né? Então, porque na hora em que ela ia ter o estímulo maior de crescimento, aí ela é engravida e aí essa competição, por todo o processo fisiológico junto ao bebê, faz com que ela tenha uma estatura final reduzida. Então ainda torna-se um risco maior, não para ela ficar baixinha, sim, mas para o próprio evento do parto, né? Tá, a gente está aqui falando sobre a mãe, né? Mas e o pai? Muitas vezes o companheiro, ele não participa, ele abandona a menina nessa fase também, né? Então, isso de várias formas, né? Aqui em Alagoas, por exemplo, já existe
uma ação feita pela Justiça, que ela está tentando mapear, né, todas as gestantes abaixo de 14 anos, porque seria considerado um estupro de vulnerável. Isso. Então, muitas vezes o companheiro, nesse sentido, ele desaparece, né? Quando ele também é um adolescente, a gente pode ter atitudes opostas a isso e ter até um final feliz. A gente está aqui dizendo que todo mundo vai ser o fim da vida, que a vida vai se acabar. Não, ponto. A gente está querendo prevenir para que aconteça de uma forma mais adequada, no tempo certo, com menos risco para ela e para o bebê. Mas esses pais, muitas vezes, são tirados dele o direito da paternidade, pela família, pela situação, pelo contexto social. Então, pela própria imaturidade emocional desses meninos, né, que a gente tem, historicamente, um amadurecimento do menino numa fase mais tardia do que da menina. Então, para ele também é um momento de muito conflito, né? Eu sou pai agora, e daí? Né? Eu estava pensando que eu podia fazer tanta coisa antes. Então, a gente tem diversas situações, mas na grande maioria das vezes, essa menina, ela assume sozinha, ou muitas vezes também é dela tirado o direito, as avós criam. Então, o efeito psicológico também é não se sentir mãe. Não se sentir que efetivamente ela pode fazer. Então, é uma violência muito grande, na grande maioria das vezes. Em várias áreas, né, doutor? Sim, em todas. A gente tem, os trabalhos mostram que a ausência na escola, né, carreira profissional interrompida, principalmente nas classes sociais menos favorecidas. Sim. Não há um impacto tão grande assim do ponto de vista de educação para as classes melhor favorecidas, porque a estrutura familiar permite que essa menina continue os estudos, se forme e tenha a sua vida profissional, né? Esse pilar tão importante que é a profissão de cada um. Já essas outras, né, vulneráveis socialmente, financeiramente, a gente vê uma interrupção, né? E é triste ver a grande maioria das meninas que entram nas maternidades públicas aqui de Maceió terem abandonado a escola, né? A grande maioria abandona até o segundo trimestre e muito poucas terminam, né, os seus estudos durante o terceiro trimestre. Elas normalmente também não voltam, porque elas aí vivem uma outra realidade agora, não tem o apoio da família. Sim. E é muito desajuste para a gente debater no momento só. É verdade. Falar em família, o apoio da família, ele é fundamental. A gente vê também que tem muitas famílias que se voltam contra essas garotas, né? Totalmente. Eu acho que não se julga depois do evento. Tem uma história por trás de cada vida daquelas e a gente falou um pouco de quais são os motivos que levam a menina de 11, 12 anos a engravidar. Isso. E aí a gente tem que contextualizar tudo. Mas na hora que aconteceu, existe um evento ali que tem que ser uma bênção para aquela família agora. É um novo ser que vem, ele tem que ser acolhido e, sobretudo, amado. Então, na hora que a família rejeita, ela não está rejeitando só a mãe, ela está rejeitando também uma criança que vem aí sem ter, né, culpa do que tem acontecido. E essa falta de apoio familiar talvez seja, depois da falta de educação, a maior violência para essa gestante. É preciso ressignificar aquele evento. Sim. A família precisa, e às vezes nós temos até algumas situações que nos surpreendem de forma positiva, que nem deveriam nos surpreender, porque deveria ser o normal, né? A gente já tem história de gestante que entra na maternidade, que escondeu a gravidez durante todo o tempo, por medo ou por qualquer motivo, não é? Porque foi fruto de uma relação fora do casamento, etc. E é o medo e o julgamento. E aí, quando o bebê nasceu, o avô foi até o hospital e se emocionou, perdoou a filha e já foi ali comprar o enxoval e a equipe toda se emocionou. Por que a gente se emocionou? Porque não é o normal, infelizmente, né? E eu acho que é hora de amadurecer as coisas que nós, como pais, talvez não tivemos oportunidade ou não saberíamos como lidar, para transformar isso numa ação que vai ajudar e não piorar ainda mais aquela situação. Exato, né? Porque como você falou, não é quando, digamos, a adolescente chega e fala assim, eu estou grávida. Você tem que analisar o que é que causou, né, tudo aquilo. E aí a gente vê que também que a educação ela vai ter a sua parcela, né, ali no que deu a ocorrer aquele evento. Porque como a gente estava falando no começo aqui da entrevista, a falta de informação, a falta de conversa, de diálogo, tudo isso
enfim, atrapalha sim e muito com que vários adolescentes se previnam, né? Cada faixa etária, né, ela tem um entendimento diferente, né? E a forma com que a gente se comunica com a criança, ela também muda de acordo com a idade que ela tem. Sim. Mas se a família ela não se sente à vontade para abordar determinados temas, ela procura ajuda profissional, seja de um psicopedagogo, seja do próprio pediatra que acompanha a criança, e chegar junto e vamos começar a falar sobre isso. Antes até de que o corpo comece a mudar, né? Porque na hora que o corpo começa a mudar, ter as características sexuais secundárias que a gente chama, que a menina já está entrando na puberdade, que os hormônios já estão ali aptos, né, para gerar uma gravidez, a menina já tem que mais ou menos ter ideia daquilo que está acontecendo, o que é possível, o que não é possível de ser feito e conversar sem julgamentos, porque eu acho que a informação vai criar naquela criança a possibilidade de entender o que é que ela pode e o que ela não pode. Isso não vai resolver 100%, mas eu acho que dá uma oportunidade da adolescente começo, né? de entender o que vai acontecer com ela. Né? Sentar e explicar mesmo, né? Assim, conversar explicando. Outra coisa também, quais são as características do parto na adolescência? Geralmente vai ser cesárea, pode acontecer de ser normal? Sempre o normal seria o mais indicado, dependendo da compleição física, da estrutura da menina, do tamanho do feto, né? A gente tem muita desproporção, que a gente chama céfalo-pélvico, que é o tamanho da cabeça em relação à pelve da menina. Então, essa é uma das principais, dependendo da compleição da criança, indicação de cesariana na adolescência ou um risco materno, né? Então, mas o parto normal é viável, sim, pode ser feito. Isso vai depender de cada caso, individualmente. A gente tem meninas adolescentes que têm um porte mais já semelhante a uma mulher, mas a maioria das vezes elas são indicadas cesariana pelo risco no momento desse desprendimento do polo e outras causas, né? A alimentação, é importante também que a adolescente cuide da alimentação. A gente vê que tem muitos adolescentes, né, que não gostam de comer comida de verdade, né? Gostam de comer os lanches por aí. Agora, mais do que nunca, ela precisa se nutrir porque ela tem que nutrir a si mesma para aproveitar ainda algo do que ela tem potencial de crescimento e nutrir um feto que está se alimentando ali dela 24 horas por dia. E, infelizmente, essas camadas sociais, a que nós nos estamos referindo aqui desde o começo, não têm acesso a uma nutrição adequada, né, para que ela evolua de forma satisfatória. Mas a alimentação, com certeza, é um pilar fundamental para que ela transcorra por essa fase de forma a sofrer menos riscos, né? E os métodos contraceptivos, doutor, é importante ressaltar a relevância deles? Claro que sim, é por isso que a ajuda profissional, quando a família ela não tem esse tato, não se sente à vontade para fazê-lo, é fundamental. Tem a ginecologia que faz a parte da adolescência, o próprio pediatra pode abordar. E essas gravidezes indesejadas, se eu puder chamar assim, também ocorre muito por uma falta de contracepção adequada, né? Elas fazem de qualquer jeito, usam as tabelinhas, coisas que não têm 100% de eficácia e por isso acontece, né? Então, precisa pesar com o profissional que tipo de contraceptivo deve ser feito, porque a gente está pensando numa menina de 11, 12 anos que vai usar hormônio a partir de então para prevenir, será que isso é adequado, né? Então, isso vai ter que ser individualizado para cada uma, mas é fundamental falar da sexualidade, dizer que a transformação do corpo exige que ela primeiro se cuide, primeiro invista nela, para que ela futuramente possa gerar, acabar com esse conceito midiático de que é uau, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, né? Aquelas propagandas daquelas mulheres maravilhosas amamentando. E a gente quer honrar, né, toda a gravidez. Sim. É um momento realmente maravilhoso e toda mulher tem direito a, se assim ela se permitir, mas que há tempo para todas as coisas, né? Sim, eu ia até pedir para você encerrar passando uma mensagem, né? Mas foi tão bonito agora esse final. Então vamos reforçar? Qual seria a mensagem que você falaria para as famílias, para as meninas, né, as garotas que estão nos assistindo agora sobre gravidez na adolescência? Eu acho que os meninos e as meninas, de forma geral, eles precisam construir um foco, futuro de vida, se visualizar lá na frente profissionalmente,
financeiramente que seja, com seu companheiro ou não, com seus filhos. E para isso, ela precisa entender que o caminho que ela tem que percorrer tem que ser o menos doloroso para ela. E que as pessoas podem sim atingir seus sonhos e objetivos no ponto certo, na hora certa, e celebrar por isso. Que a celebração do nascimento não seja trocada por um peso de um equívoco, de um erro, de tanta agressão que ela está sofrendo e está colocando para um ser que está aparecendo. Então, é tempo de esperar o momento certo, é tempo das famílias se abraçarem, respeitarem a individualidade e a vontade de cada um e trazer o tema para o debate. Eu acho que é em casa que a gente constrói uma relação que pode transformar de fato a vida das pessoas. Exatamente, gente. Informação é que vai ajudar todo mundo, informação e educação. Não tem para onde ir, não. Doutor João, muito obrigada pela sua presença aqui no Bem Assim. Parabéns pelo programa. Contatos, redes sociais, caso o pessoal de casa tenha se interessado, né, queira falar mais com o senhor, ter alguma outra dúvida? O meu Instagram é João Lourival. Tá. Mas pode adicionar e tirar dúvidas pelo direct. E tem o da Sociedade de Pediatria, que é SAP, SAP-AL, que é a Sociedade Alagoana de Pediatria, que é a entidade que eu represento no momento. Certo. SAP-AL, então se você quiser saber mais, entra lá no Instagram para você poder acompanhar. Muito obrigada, doutor João. Um abraço, bom dia. Você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque no próximo bloco a gente volta a falar sobre carnaval, tá? Aqui no Bem Assim. Ainda tem dúvidas sobre qual acessório você quer usar? Já tem muitas dicas.